dianteira do meu aerofólio, que é dada por essa região aqui, né, tracejada, considere que essa região, essa linha tracejada fosse a minha espessura, né, da minha camada limite, circundasse a espessura da camada limite. Então, nessa região aqui, até bem aqui assim, eu tenho a camada limite laminar, onde as minhas linhas de corrente, né, devido ao escoamento externo, né, elas são de caráter como se fossem umas lâminas, como foi explicado nas aulas anteriores do número de Reynolds. Em uma certa região da camada limite, os comportamentos das linhas de corrente serão como lâminas. Logo em seguida, passando aqui, eu tenho meu ponto de transição da camada limite laminar para a parte da camada limite turbulenta. Percebam o seguinte, que a camada limite turbulenta, que é essa região aqui, mais tracejada acima, ela possui uma certa espessura bem maior, né? Se eu fosse traçar aqui uma dimensão média, né? Varia aqui, mas se for traçar uma dimensão média, a dimensão, né, essa espessura, ela é bem maior quando comparada com a camada limite laminar. Então, a gente tem outras conclusões dentro da camada limite devido a essas duas sub-regiões. Eu posso dizer o seguinte, devido àquela equação, essa equação aqui, cadê? Essa equação aqui, devido à espessura ser maior na camada limite turbulenta, por ser um número maior, e se isso aqui for constante, a velocidade é constante, e a viscosidade também é constante, então, automaticamente, por isso aqui ser um número maior, a tensão de cisalhamento na camada limite turbulenta será menor, né? Por isso aqui ser um número maior. Já na camada limite laminar, que é essa região aqui, eu tenho uma espessura menor. E se eu for analisar novamente aquela equação, quando eu divido um número, um certo número por um número menor, o resultado vai ser um número maior do que eu tinha antes. Então, eu posso dizer que as tensões desse cisalhamento, devido ao perfil de velocidade e à própria espessura, são bem maiores quando comparado com as tensões de cisalhamento na camada limite turbulenta, né? Na região turbulenta. Então, todos os escoamentos são do tipo turbulento, né? Eu tenho o número de Reynolds, mas na maioria dos casos, todos os escoamentos são turbulentos. E o que a gente quer é que os escoamentos sejam, de fato, turbulentos até para diminuir as tensões de cisalhamento. E se eu diminuir as tensões de cisalhamento, eu diminuo o arrasto de fricção, tudo bem? Então, na camada limite, eu tenho a região da camada limite laminar, eu tenho a parte de transição e eu tenho a parte da camada limite turbulenta. Além disso, eu tenho o ponto de estagnação no aerofólio, que é localizado na parte dianteira do meu aerofólio. Vale ressaltar que as linhas de corrente na camada limite turbulentas, elas possuem formas, né, elas se movem de forma aleatória, irregular e tortuosa, diferente da camada limite laminar, que se movem de forma suave, né, mais regular, formas de lâminas. Tudo bem? Bem, com o conceito de camada limite, surgiram outros conceitos aliados com o conceito principal de camada limite. E um desses conceitos é conhecido como descolamento da camada limite. Eu vou falar no próximo slide sobre o descolamento da camada limite, mas nessa primeira imagem aqui, o que eu estou querendo falar, ilustrar, né? É que o escoamento em torno dessa superfície, dessa forma aerodinâmica aqui, né, um aerofólio, devido ao escoamento ser externo, ele vai passar por cima dessa superfície, né, dessa geometria, e o fluxo vai permanecer colado. Mas para que isso aconteça, o meu ângulo de ataque, ou seja, o ângulo que a geometria faz com o vento relativo, ou seja, com o escoamento, ele deve ser pelo menos igual a zero. Se eu tenho um ângulo de ataque zero, ou seja, se esse aerofólio aqui está na horizontal, o meu escoamento em torno dele vai ser um fluxo ligado, ou seja, não vai existir descolamento da camada limite. E o principal tipo de arrasto que vai existir aqui é o arrasto de fricção. Mais adiante eu irei falar do surgimento do arrasto de pressão, vai ser na parte do descolamento da camada limite. Aquela mesma imagem do slide anterior, só que fazendo uma abordagem com as pressões. Aqui nesse gráfico,
essa aqui é a mesma imagem do slide anterior. Esse gráfico aqui relaciona todos os valores de pressões sendo analisadas na superfície externa, na superfície superior, na verdade, do meu aerofólio. Então, isso aqui eu tenho os valores de pressões, só que, claro, em termos de coeficiente de pressão, em função do meu comprimento do meu aerofólio. Então, imagine o seguinte, eu estou analisando essa parte inicial, seria mais ou menos aqui, que é dado como a pressão de estagnação. A pressão de estagnação é a maior pressão existente em todo o meu escoamento. Então, à medida que eu vou andando aqui nessa linha de corrente, né, por exemplo, se eu fosse prosseguindo aqui nessa linha de corrente, pelo princípio da equação de Bernoulli, que eu mostrei ontem, a tendência é que a pressão diminua, né? A pressão vai diminuir. Claro que se eu tenho a pressão diminuindo pela parte superior, eu vou ter a velocidade aumentando. Então, devido ao efeito de Bernoulli, eu tenho essa consequência. Então, eu saio da pressão de estagnação, que é aqui na frente, eu vou prosseguindo pela linha de corrente, a pressão vai diminuindo até um determinado ponto, a linha de corrente vai seguindo pelo aerofólio e vai chegar num determinado valor mínimo de pressão, e à medida que ele começa a sair do meu aerofólio, a pressão tende a aumentar, né? Tende a ser comparada com a pressão antes que estava na parte dianteira, né? Vamos dizer assim, do meu aerofólio. Claro que ela não vai ser a mesma por ser um fluxo ligado. Perceba o seguinte, que aqui eu tenho uma espécie de um gradiente de pressão, é conhecido como gradiente de pressão, se eu tirar a inclinação dessa curva aqui. O que a gente entende por gradiente é algo que vai indicar onde uma certa quantidade, uma certa grandeza vai aumentar, como, por exemplo, o gradiente de velocidade, ou, aqui no caso, o gradiente de pressão, né? Então, a pressão ela vai aumentar devido ao fluxo, né? Ao fluxo estar ligado ao meu aerofólio. Mas perceba o seguinte, que esse crescimento, ele é suave, ele é moderado. Então, o meu fluxo, a minha camada limite, ela vai permanecer colada na minha superfície que eu estou analisando. Então, não vai existir o descolamento da camada limite. Agora, a gente vai passar para um caso onde ocorre mesmo o descolamento da camada limite. Aqui nessa imagem. Percebam que eu mudei, na verdade eu não, né? O livro mudou a angulação, né, do meu aerofólio. Na primeira imagem anterior, as anteriores, o aerofólio estava numa angulação nula, né? Estava na horizontal. Mas aqui ele aumentou cerca de 18,4 graus com o vento relativo, com o vento de escoamento. Então, claro, analisando com esse gráfico aqui também, eu vou já falar sobre ele. Mas o escoamento passa, ele vai, claro, vai bater na parte dianteira do meu aerofólio, eu vou ter a pressão de estagnação, que é a maior pressão durante todo o meu escoamento, e ele vai contornar o meu aerofólio. Mas aqui percebam, por esse gráfico, sim, tem relação com o stall, vou falar, já. Obrigado, Jefferson. Jefferson, acho que foi Jefferson. É como se fosse um fluido mágico passando por esse aerofólio, e que como se não existisse o descolamento, mesmo que esse aerofólio estivesse inclinado a 18,4 graus. A primeira representação é dada por essa linha tracejada aqui. Se eu estivesse tratando com um fluido, né, um escoamento mágico, entre aspas, assim, que passasse por toda essa superfície e permanecesse colado, né, igual na imagem anterior, aqui para vocês visualizarem, passasse colado aqui, eu teria a pressão de estagnação, claro, vai diminuindo, ela vai chegar num determinado valor de pressão máximo, porque ela está contornando aqui a minha superfície superior do meu aerofólio. Então, de novo, pelo princípio de Bernoulli, a pressão diminui e a velocidade vai aumentar. Então, a pressão diminuiu drasticamente aqui, ó, nessa linha tracejada, considerando que o fluxo fosse colado a essa superfície. E ela vai tender a crescer novamente, né, contornando o fluido, mas percebam novamente com o conceito de gradiente de pressão. Eu falei no item anterior. O gradiente de pressão indica onde a pressão tende a crescer durante o fluxo, né, o escoamento, no caso. Então, o gradiente de pressão ele vai ser muito acentuado, ele vai ser grande, ó, a linha tracejada.
Isso aqui fosse para o caso ideal, né? Isso não acontece na prática. O que acontece na prática está representado na linha contínua aqui, né? Onde sim, de fato, acontece o descolamento da camada limite. Então, vamos recapitular aqui, analisando essa linha contínua agora. Então, eu tenho o escoamento vindo, eu tenho a nossa pressão de estagnação, ela está mais ou menos por aqui assim, né, que é a pressão maior do meu escoamento, e pelo princípio de Bernoulli, ela vai contornar o meu aerofólio, a pressão vai diminuir, mas perceba que ela não vai diminuir tão drasticamente como no caso anterior, né? Ela vai diminuir até um certo ponto, e à medida que o fluxo vai prosseguindo pelo meu aerofólio, a pressão vai aumentando, mas ela não aumenta de forma drástica, não aumenta de forma grande, né? O gradiente de pressão adverso ele não é tão grande, ele é mais ou menos moderado também. E ela vai chegar numa certa pressão, ela vai tentar se estabilizar. Mas quando eu tenho esse tipo de caso aqui, ocorre o que a gente chama de descolamento da camada limite, gerando uma espécie de recirculação do escoamento, ou conhecido também como vórtice de circulação, né? Ela gera uma espécie de circulações aqui atrás da minha superfície. Então, para esse caso aqui, eu posso dizer que o escoamento totalmente descolou, né? Houve o descolamento da camada limite. Vocês podem abrir o microfone para falar aí, galera, também, que eu não vou ficar olhando tudo. Ela é aplicada, nesse caso, para esse tipo de ângulo de ataque, né? Eu estou trabalhando com um ângulo de ataque nulo, pode ser 1 grau, 2 graus, 5 graus, desde que não exista, né? Desde que não ocorra o descolamento da camada limite. Então, quando eu falo de gradiente de pressão adversa, a pressão ela vai aumentar, mas de forma moderada, né? Ela não vai aumentar assim, de forma abrupta, né? De pressão adverso grande, claro, a sua pressão, né, vai aumentar, só que um valor assim, com uma magnitude bem elevada, diferente do caso inicial, né, o moderado. Então, quando eu estou falando de gradiente de pressão adverso, o seu valor vai aumentar de forma acelerada, vamos dizer assim, mas sem controle, digamos. Não sei se ficou claro o que eu tentei explicar. Mas quando eu estou falando de gradiente de pressão, gradiente de velocidade, quando eu estou querendo mostrar, por exemplo, no fluxo, onde uma determinada quantidade, uma determinada grandeza tende a crescer. Aqui, no caso, eu estou falando de pressão. Então, onde a pressão tende a crescer no fluxo, né? No fluxo ou no escoamento. Não sei se ficou bem clara a minha explicação. Com o descolamento da camada limite, eu tenho alguns fenômenos, né? Como, por exemplo, o stall, a asa estolada. Não sei se alguém já escutou, aquela asa ali estolou, né? O fenômeno do stall é muito perigoso na aerodinâmica, né? Porque eu vou falar mais adiante que com essa recirculação aqui, né, com esses vórtices sendo gerados, o stall tende a fazer com que a aeronave venha a perder sustentação durante o voo. Então, se eu tenho uma asa que está chegando a uma certa angulação, por exemplo, 25 graus, provavelmente ela vai estolar, então ela vai perder sustentação. E se eu perder a sustentação, provavelmente o que vai acontecer? A aeronave vai vir a cair. Pode ser que todo mundo venha a morrer ou alguma coisa mais drástica venha a acontecer. Então, a gente sempre tem que evitar chegar, né, alcançar o ângulo de stall. Vou tentar falar mais adiante sobre o stall. O stall está bem que assim. Bem, aqui é uma representação das consequências do descolamento da camada limite, né, como eu já citei. Cara. Tu entendeu, eu sei que tu entendeu. Eu tenho uma representação aqui da distribuição de pressão, que perdeu o avião também é drástico. Eu tenho uma distribuição de pressão, né, para os dois casos quando eu estava explicando, quando era o fluxo colado, a linha tracejada, né, mesmo com uma angulação pelo menos de 15 graus aqui, ou 18 graus, utilizando aquele conceito de fluxo colado, né, eu teria uma certa distribuição de pressão que é dada por essa linha contínua aqui, ó. E no caso real mesmo, que é dada por essa linha de sustentação. Então, o arrasto de pressão ele surge, na verdade, devido ao descolamento da camada limite. Então, eu já tenho o segundo tipo de arrasto
definido aqui. O primeiro tipo de arrasto que foi definido foi o arrasto de fricção, e o segundo é o arrasto de pressão devido ao descolamento da camada limite, né? Tudo bem? Uma imagem melhor para ilustrar o fenômeno do stall, que é crítico quando projetamos aviões. Então, o stall, ele só acontece quando eu alcanço um determinado ângulo de ataque, né, que eu não deveria alcançar, digamos assim. Nesse primeiro caso, nessa setinha 1 aqui, eu tenho fluxo colado. Então, eu tenho um valor de sustentação, que é representado em termos de coeficiente de sustentação, né? Vou apresentar esse gráfico para vocês. É o gráfico de coeficiente de sustentação em função do ângulo de ataque, que é o ângulo que a superfície faz com o escoamento. Então, para esse primeiro caso, eu tenho fluxo colado. Então, eu vou ter uma região de sustentação bem aqui assim, ó. Então, o escoamento predominante aqui para esse caso é o escoamento devido à fricção de superfície. Mas quando eu aumento o ângulo de ataque, né, chego nesse caso aqui, por exemplo, a tendência é que o fluxo ele se separe da minha região aqui de análise, do meu aerofólio, e crie essas recirculações aqui atrás, conhecida como os vórtices ou esteira de vórtices, tanto faz. E aqui eu tenho o fenômeno do stall, né? A tendência é que a curva de sustentação venha a diminuir e a aeronave perca, claro, sustentação e venha a cair. Então, o segundo tipo de arrasto que eu tenho aqui, devido ao descolamento da camada limite, é o arrasto de pressão, né? Devido à separação da camada limite. Então, a gente já pode definir a primeira equaçãozinha aqui básica para os tipos de arrasto total, né? Arrasto total devido aos efeitos viscosos. Efeitos viscosos. Mas, claro, eu estou analisando somente um aerofólio, uma forma geométrica bidimensional. Então, eu só tenho os dois tipos de arrasto aqui, que é o arrasto de fricção e o arrasto de pressão. Mas mais adiante eu irei falar do arrasto induzido, que aparece nas asas tridimensionais. Aqui também teria um termo de arrasto devido às ondas de choque. Claro, se eu estivesse analisando em número de Mach em nível transônico. Mas, como a maioria dos cálculos no aerodesign é feito em nível subsônico, então, os dois tipos de arrasto presentes é o arrasto de fricção e o arrasto de pressão. Eu esqueço o arrasto de onda de choque. Aqui eu tenho mais imagem para ilustrar a camada limite, né, com as simulações numéricas que a gente costuma fazer em CFD. Para ilustrar, né, o comportamento da camada limite aqui no comportamento do perfil de velocidade. Nessa primeira imagem aqui, como vocês podem perceber, eu tenho uma forma geométrica que, claro, lembra um aerofólio. Quando eu estou falando de CFD, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas eu tenho que ter aqui em mente, tenho que discretizar, né, o que eu estou querendo analisar, a minha geometria, fazer outras tarefas. Eu não vou me aprofundar muito, eu quero falar mais da camada limite aqui mesmo. Percebam que o carinha que fez, né, CFD online, o pessoal de lá, eles utilizaram algumas técnicas aqui, conhecidas como técnicas de inflation, nessa região. Então, eles meio que delimitam uma certa região, contornando o aerofólio, conhecida como a camada limite. Então, aqui dentro dessa região, eu tenho falado anteriormente. Nessa região aqui, que são essas regiões aqui mais... Claro que aqui está bonitinho, mas aqui está meio estranho. Eu não tenho mais a presença do efeito viscoso tão acentuado. Eu posso considerar que o meu escoamento ele é do tipo potencial, ou seja, o escoamento sem arrasto. E aqui nessa imagem, eu tenho o perfil de velocidade, né, variando com o comprimento ou com a espessura da minha camada limite. Se eu tenho uma espessura bem pequena, não sei se todos conseguem enxergar, mas mais ou menos aqui assim, onde eu estou mexendo com o mouse, eu tenho esse perfil de velocidade aqui. Perceba que ele vai começar sempre do zero e ele vai aumentar até chegar na velocidade do escoamento, que, por exemplo, o rapaz aqui estiver analisando o setor. Se eu tenho uma camada limite mais espessa, o meu perfil de velocidade vai mudar, ele vai ficar mais gordinho, digamos assim, né? E vai chegar até essa velocidade de escoamento. À medida que eu vou aumentando essa espessura, claro que eu vou variar o meu perfil de velocidade.
Tudo bem? Então, essas imagens aqui são para ilustrar a importância do conceito da camada limite nas simulações computacionais. Bem, aqui é um resumo dos dois tipos de arrasto que foram falados, que é o arrasto de fricção. Nessa primeira imagem aqui, é devido aos termos viscosos, né, ou vem das forças tangenciais. Se eu estou falando de forças tangenciais, automaticamente lá vem onde a camada limite é zero. Pergunta, se a camada limite é zero, eu não vou ter camada limite, né? Eu acho que você quis dizer onde a velocidade é zero, não é? Não sei se foi bem isso que ela tentou querer ilustrar. Mas a velocidade, isso. Quando a velocidade é zero, não sei se o pessoal chegou meio atrasado. A velocidade é zero, aqui quando o fluido adere à minha forma geométrica que eu estou analisando. Aqui na imagem, deixa eu ver aqui. A imagem é bem melhor. Aqui, ó, isso. Como se fosse a minha borda superior do meu aerofólio, né? A velocidade aqui, ela vai ser zero porque o fluido adere a essa superfície. E à medida que eu vou caminhando na direção Y, ou seja, na minha espessura, a minha velocidade vai aumentando, né? Até chegar na velocidade próxima à velocidade do escoamento que está fora da minha camada limite. Então, a velocidade é zero quando ela chega na superfície. Se a camada limite é zero, eu não tenho camada limite. Tudo bem? Vamos voltar para cá. Tá, só recapitulando aqui, eu tenho os dois tipos de arrasto que foram definidos, né? O arrasto de fricção, devido às forças tangenciais, ou seja, devido aos meus esforços viscosos, e o arrasto de pressão devido, né, às forças normais, que está relacionado com a pressão. Então, eu já tenho dois tipos de arrasto de fricção e arrasto de pressão. Aqui eu coloquei duas imagens para a gente tentar ilustrar, já com as presenças de dois tipos de arrasto, fricção e de pressão, né? Nesses dois tipos de corpos aqui. Corpo obtuso, que seria esse cilindro, e o corpo aerodinâmico. No corpo obtuso, que é representado pelo cilindro, eu tenho um escoamento, né? Ele vai contornar esse cilindro, mas o fluxo vai se separar devido o cilindro ser um corpo obtuso, ou seja, um corpo robusto. Então, o principal tipo de arrasto que eu tenho aqui, devido a esse descolamento aqui, né, aqui atrás, essa esteira de vórtex sendo gerada, é o arrasto de pressão, que é representado aqui por essa caixinha branca. Então, num corpo assim, obtuso, né, um cilindro, o principal tipo de arrasto é o arrasto de pressão. E o arrasto de fricção, que é representado por essa caixinha aqui em cinza, é bem insignificante. Esse aerofólio aqui, o escoamento, né, ou seja, o fluxo, ele não vai se separar antes, né, ele vai tentar contornar toda a superfície, né, até vai existir uma certa separação, mas é bem depois do meu bordo de fuga, né, do meu aerofólio. Então, o principal tipo de arrasto é o arrasto de fricção. E o arrasto de pressão, ele é quase insignificante, ó, representado aqui pela caixinha branca, que está bem aqui assim, nesse outro retângulo. Então, as melhores formas aerodinâmicas são as formas em tipo de gota, né? Eu acho que alguns já devem ter escutado que a melhor forma aerodinâmica é a forma de gota, uma forma de uma gota d'água, por exemplo. Tudo bem? Bem, senhores, então a gente já tem conhecimento de arrasto de fricção, arrasto de pressão, as equações que governam o escoamento, como a equação da continuidade, a equação da conservação da massa, a equação de Navier-Stokes, e dentre outros conhecimentos. Mas a gente vai passar para como se fosse uma asa, né, que possuísse as suas dimensões vinda do infinito, né, vinda do menos infinito até mais infinito. Algo infinito é que não possui uma certa limitação de dimensão, digamos assim. E o escoamento em torno de uma asa infinita aqui representada é do tipo bidimensional. Vou tentar mostrar aqui com uma linha que eu tracei aqui. Essas linhas eu tracei. É como se eu tivesse uma caixa, tentando simular um túnel de vento, não sei se todos conseguem perceber. Essa aqui é uma caixa, né? Eu tenho uma espécie de asa infinita, e essa asa, ela bate certinho nas paredes, né, do meu túnel de vento, né? Por exemplo, se fosse um túnel de vento aqui, a asa vai bater lá do lado de lá e vai bater aqui certinho.
E o escoamento, vindo aqui nessa direção, é do tipo bidimensional, ou seja, eu só tenho que me preocupar com pelo menos duas dimensões do escoamento, por exemplo, na direção Y e na direção X. Então, o escoamento é do tipo bidimensional. Essa abordagem aqui foi bastante utilizada na década de 30, década de 40, pelas empresas aeroespaciais, né, NACA e NASA, né, depois veio a se tornar, a NASA veio se tornar a NACA, na verdade, veio se tornar a NASA, que era para determinar os coeficientes aerodinâmicos dos principais aerofólios desenvolvidos na época, né? O aerofólio é a seção transversal que compõe uma asa, por exemplo. Então, essa forma aqui, ó, essa que eu estou circulando aqui, é a mesma que está aqui em toda a seção da minha asa. Então, esse tipo de abordagem aqui foi bastante utilizado nessa época para determinar os coeficientes aerodinâmicos, como, por exemplo, coeficiente de arrasto, de sustentação, de pressão, de momento, dentre os outros. E aqui, nesse caso, quando eu estou analisando uma asa infinita, os arrastos predominantes são arrasto de fricção e arrasto de pressão. Beleza? Mas a gente sabe, na vida real, que todas as asas, elas não são infinitas, é claro, possuem uma certa dimensão. Ou seja, aqui eu coloquei uma imagem para tentar representar de forma esquemática uma asa de uma aeronave. Uma asa de uma aeronave possui uma envergadura, né, que é a distância de uma ponta da asa, no caso, a ponta da asa esquerda até a ponta da asa direita. Essa é a definição da envergadura. E, é claro, eu tenho as dimensões, né, os conceitos de corda. Corda, entendo como a dimensão da ponta da asa. Aqui, no caso, seria a corda da ponta da asa. E essa dimensão bem aqui assim, né, se eu traçar uma linha aqui, é conhecido como corda na raiz. Então, eu tenho dois tipos de corda. Corda na raiz e corda na ponta. Não vou me aprofundar muito aqui, mas tem outro conceito chamado de corda média aerodinâmica, que seria uma corda média, né, de uma região aqui. Por exemplo, daqui até que assim eu vou ter uma corda média, por exemplo, mais ou menos aqui assim. Então, aqui seria uma corda média aerodinâmica. Então, uma asa finita, ela tem suas dimensões, né? Tem uma envergadura e tem os seus valores de pontas na asa. Então, o escoamento em torno de uma asa finita, ele deixa de ser um escoamento bidimensional e passa a ser um escoamento tridimensional. Então, tem influência nas três direções do espaço. E o primeiro conceito, né, a primeira definição para uma asa finita, né, algo bem importante, é conhecido como razão de aspecto ou alongamento da asa. A razão de aspecto, ela relaciona, né, ela é uma divisão entre a envergadura da asa dividido pela área em planta também da asa. Mais adiante, eu vou falar a importância da razão de aspecto, como por exemplo, né, no surgimento do arrasto induzido. Acabaram de me alertar que faltou um quadradinho bem aqui assim. Verdade. Então, faltou um quadrado bem aqui assim. Vou ajeitar depois. Mas a razão de aspecto, ela relaciona a envergadura pela asa, pela área da asa, tá ok? E com a razão de aspecto, surge os conceitos de arrasto induzido, que eu vou explicar já já. E, além disso, ela meio que é um dos parâmetros principais no dimensionamento da asa. Por exemplo, se eu quero ter uma razão de aspecto asa, da asa, eu tenho que ter uma envergadura elevada, né, pelo menos uma envergadura consistente, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que diminuir essa área aqui. E para que eu possa diminuir a área, mas mantendo fixa a envergadura, eu tenho que diminuir a corda. Se eu tiver, por exemplo, uma asa retangular, né? Se eu tiver uma asa retangular, se eu quiser aumentar essa razão de aspecto, eu tenho que aumentar a envergadura e eu tenho que diminuir. Não tem o mesmo arrasto. Elas não vão ter o mesmo arrasto. Eu vou já falar... Quem foi que perguntou? Matheus Melo. Vou falar já, daqui a pouco. Bem, se eu quero aumentar essa razão de aspecto, eu tenho que aumentar a envergadura, diminuir a área da planta da asa, né? Então, eu tenho que diminuir essas duas cordas aqui.
Mas perceba o seguinte, se eu aumentar a envergadura de uma asa, se eu tiver uma asa com envergadura de, por exemplo, 30 metros e uma corda de, sei lá, 1 metro, perceba o seguinte, o esforço estrutural em torno dessa asa vai ser muito maior quando comparado, por exemplo, a uma asa de... a mesma asa com uma envergadura de 30 metros com uma corda, por exemplo, de 10 metros. Os efeitos estruturais em torno de uma asa com uma envergadura muito elevada, uma razão de aspecto muito elevada, serão bem maiores, porque a tendência é que essas asas com a envergadura muito elevada, né, e uma razão de aspecto também muito elevada, venham a sofrer esforços devido à flexão, né, e fazendo tentando atrelar aqui o conceito de flexão, né, com vibração, a tendência é que essa asa, com uma asa muito grande, né, com uma envergadura muito grande, venha a fletir. E se a asa venha a fletir, né, ela entra em vibração. E pode ser que essa vibração, né, dessa asa, ela entre em ressonância. Né? Pode ser que essas vibrações, né, acionem, né, entre aspas, as frequências de ressonância dessa asa, e pode ser que ela venha a partir ao meio. Então, esse parâmetro aqui é muito importante para quem é do pessoal de aerodinâmica, né, e o pessoal de estruturas, para fazer uma asa bem estruturada, vamos dizer assim. Né? Se eu quero ter uma asa... Isso, obrigado, Leonardo. É o flutter, né? Feito do flutter. Né? Se eu quero ter uma asa bem maior, né, uma envergadura bem elevada, eu tenho que ter uma estrutura também, né, que seja elevada com essa envergadura. Mas isso também, é claro, muito. Então, esse parâmetro aqui eu tenho que levar em conta durante os meus cálculos. É um dos primeiros parâmetros que é estimado, né, nos cálculos aerodinâmicos. É a razão de aspecto. Ela impacta tanto nos efeitos estruturais de uma asa, quanto nos efeitos aerodinâmicos, porque ela também está relacionada com, que eu vou mostrar já já, com a equação de coeficiente de arrasto induzido. Bem, o arrasto induzido é um tipo de arrasto que só surge em asas de caráter finitas, ou seja, asas tridimensionais. O surgimento do arrasto induzido é devido, né, a essa diferença de pressão aqui, né? Numa asa, se eu estou vendo ela aqui frontalmente, devido ao princípio de Bernoulli, aqui nessa região aqui abaixo, a minha pressão ela vai ser maior, mas aqui em cima a pressão ela vai ser menor. E devido a essa diferença de pressão, ou esse gradiente de pressão, para uma asa verdadeira, uma asa real, o escoamento, né, tende a tentar contornar essa asa, ou melhor, tende a fluir em torno dessa asa, gerando uma espécie, o que a gente chama como vórtice de ponta de asa, né, gerando aqueles turbilhonamentos, né, nas pontas das asas. Então, o arrasto induzido vem surgir devido a essa diferença de pressão. Então, também eu posso dizer que o arrasto induzido é um tipo de arrasto de pressão. Então, eu tenho arrasto induzido surgindo devido a essa diferença de pressão. Aqui tem uma esquematização melhor, né, com a explicação do surgimento do arrasto induzido. Né? Eu tenho uma asa, né, tenho um perfil de asa aqui, está em um determinado ângulo de ataque e eu tenho um vento relativo atuando sobre essa asa. Devido a asa ser tridimensional e ter essa inclinação, vai surgir o que a gente chama como corrente descendente de velocidade, ou downwash, né? O downwash é uma componente, né, descendente da velocidade. Então, o arrasto induzido também está atrelado com o surgimento da corrente descendente da velocidade. A corrente descendente da velocidade, ela está atrelada também com a sustentação. E, além disso, a sustentação, na verdade, o arrasto induzido está atrelado com a sustentação. Então, eu posso dizer que a sustentação, ela gera... Depende. Depois eu vou tentar responder essas perguntas aí no chat. A sustentação, ela também, né, induz o surgimento do arrasto induzido, que vai ficar melhor explicado na equação que eu vou mostrar já já.
Olha, aqui eu tenho uma imagem dos vórtices de ponta de asa, né? Essas esteiras de vórtex, bem que assim, esses turbilhonamentos, né, nas pontas das asas. Então, se eu tenho um passarinho voando mais ou menos bem que assim, com certeza ele vai sentir o efeito da energia cinética rotacional devido às esteiras de vórtex, né? Então, o arrasto induzido surge devido também, né, a essa diferença de pressão, e como a diferença de pressão induz a sustentação, então a sustentação também induz o arrasto induzido. Aqui eu tenho uma equação que relaciona o arrasto induzido, representado por essa simbologia aqui, né? Na verdade, é o coeficiente de arrasto induzido, está relacionado com o coeficiente de sustentação ao quadrado, dividido pelo π, vezes esse ezinho aqui, que é o fator de eficiência de Oswald, vezes, olha o que aparece aqui, a razão de aspecto. Eu disse lá no início da razão de aspecto que ela também está atrelada com o arrasto induzido. Então, o arrasto induzido, ele tem bastante influência da razão de aspecto e do coeficiente de sustentação. Esse fator de eficiência de Oswald, ele foi definido, né, como, claro, um fator de eficiência, e ele depende da forma em planta de toda a asa. Para uma asa elíptica, né, se eu estou trabalhando com uma asa elíptica, o valor desse Ezinho aqui é igual a 1. Para outras asas, diferentes da elíptica, como, por exemplo, uma asa retangular, mista ou trapezoidal, esse E é sempre menor que 1. E eu tenho uma equação empírica, né, para calcular esse fator de eficiência. É claro que é uma das equações, porque existem outras equações além dessa aqui, e além disso existem também gráficos para estimar esse próprio valor. Mas eu quero falar, né, chamar a atenção da razão de aspecto aqui no cálculo, né, do coeficiente de arrasto induzido. Se você tem uma aeronave com uma alta razão de aspecto, né, o coeficiente de arrasto induzido será menor, né? Estou dividindo. Se tudo isso aqui for constante, para circular aqui, for constante, e se eu aumentar isso aqui, a razão de aspecto vai ser menor. Se eu diminuir a razão de aspecto, provavelmente isso aqui será maior. Então, a razão de aspecto também influencia diretamente no arrasto induzido. Bem, com a presença do arrasto induzido, é possível definir todos os tipos de arrasto, né, pelo menos esses arrastos aqui, que atuam numa aeronave cuja a geometria é tridimensional, né? É representado por essa equação aqui, né? É o arrasto total, dado pelo arrasto de perfil. A gente conhece o arrasto de fricção, devido às forças viscosas, e o arrasto de pressão, somado com o arrasto induzido, que foi a equação que eu mostrei anteriormente. Então, numa aeronave, né, eu tenho esses tipos de arrasto aqui, claro, desconsiderando o arrasto de onda de choque. E um dos gráficos bastante interessante para um aerodinamicista é o gráfico da polar de arrasto, representado por essa, digamos, essa parábola aqui, né, que representa o arrasto em função da sustentação, que é dado por essa equação aqui, né? Eu só consigo gerar a polar de arrasto por causa do arrasto induzido, né? É uma equação do segundo grau, como vocês podem perceber aqui. Se tudo isso aqui for constante, o que vai mudar basicamente é só o coeficiente de sustentação. Então, se eu tenho uma variável elevada ao quadrado, então isso aqui é uma equação do segundo grau. Então, o caráter da polar de arrasto sempre vai ser parabólico. Tudo bem? E esse aqui é um dos gráficos principais que deve ser gerado numa análise aerodinâmica. E esse gráfico aqui só é gerado depois que, por exemplo, eu tenho toda a geometria já de uma aeronave, toda ela dimensionada, né? Mas a polar de arrasto ela não se restringe somente a uma asa, ela pode ser aplicada também para uma empenagem, na aeronave, né, no geral. Por exemplo, contabilizar o arrasto da fuselagem aqui, eu poderia somar também, o arrasto do trem de pouso, arrasto da empenagem, eu vou somando tudinho aqui e eu tenho o arrasto induzido, então consigo gerar a polar de arrasto, que é um dos gráficos principais.
Bem, senhores, eu estabeleci alguns conceitos aqui na aerodinâmica, falando de escoamento, tipos de arrasto, asa finita, asa infinita, pola de arrasto. E a gente vai encerrar esse slide aqui com algumas teorias que foram desenvolvidas ao longo dos anos, né, dos séculos, na verdade, para tentar explicar a geração de sustentação. Só tirar isso aqui. Tentar explicar a geração de sustentação, né? Como a sustentação é produzida, né? Algumas teorias são empregadas para explicar a geração de sustentação. Eu coloquei apenas 3 aqui para tentar explicar, né? Para não se alongar muito, mas existem outros também. Sendo que dessas 3 aqui, a mais errada mesmo, cujo nome dela é teoria incorreta, é essa aqui, a teoria incorreta da sustentação ou equal transit time, ou seja, transitar em tempos iguais. Essa aqui é a teoria mais errada que tem, para tentar explicar a origem da sustentação. E essas duas aqui, elas são meio que algo combinado, né? Essa aqui é a que explica mesmo, de fato, a origem da sustentação, devido à distribuição de pressão e de tensão de cisalhamento. A gente vem falando desde a segunda aula, né? Desde ontem, que a sustentação sempre está atrelada com a pressão e com a tensão de cisalhamento. E eu tenho essa outra teoria aqui, que é a teoria da circulação da sustentação. Isso aqui não é bem uma teoria, sim, mas um resultado que é essencial, né, para os cálculos aerodinâmicos. Eu vou falar aqui basicamente sobre essas 3 teorias aqui. Bem, a primeira teoria é conhecida como teoria incorreta, ou a teoria dos tempos iguais, né, equal transit time, que diz o seguinte: para tentar explicar a origem da sustentação, né, antigamente os autores diziam o seguinte, que um elemento de fluido combinado, né, quando vinha aqui da parte frontal, na parte dianteira do aerofólio, quando batesse aqui no bordo de ataque, essa partícula, esse elemento de fluido combinado, ele se dividiria em 2. Ó. Um iria por cima e o outro iria por baixo. Até aqui nada de anormal, né? Mas o que eles diziam é o seguinte, que essas 2 partículas, ao passarem aqui pelo aerofólio, elas teriam que se cruzar e teriam que ter um reencontro, né, dessas 2 partículas após serem separadas. Mas na vida real isso não acontece. A partícula de cima ela vai sair muito antes da partícula de baixo. Por quê? Por causa do princípio de Bernoulli. A pressão aqui em cima ela é menor. A pressão na parte superior é sempre menor do que na parte inferior. Então, se eu tenho uma pressão menor aqui em cima, a velocidade, obviamente, vai ser maior, devido ao princípio de Bernoulli. Já essa partícula aqui de baixo, a pressão dela é maior, mas, pelo princípio de Bernoulli novamente, a velocidade dela vai ser menor. Então, essa partícula aqui, em cima, ela vai sair muito antes, quando comparado com essa outra partícula, com esse outro elemento de fluido combinado. E com essa diferença de pressão, eles tentaram explicar, né, a origem da sustentação, da geração da sustentação, mas isso aqui não acontece. As 2 partículas elas não vão se encontrar depois do bordo de fuga. A partícula de cima sempre vai sair antes do que essa partícula aqui de baixo. Aí, né, a sustentação seria gerada devido às diferenças de pressão e de velocidade. Tá ok, tá correta essa frase aqui. Para que eu tenha uma geração de sustentação, tem que ter uma diferença de pressão, né? Essa pressão aqui sempre tem que ser maior e essa aqui menor. Até aqui está tudo certo, mas o que está errado é que não acontece esse encontro aqui dessas 2 partículas combinadas, invalidando a teoria. Então, essa seria a primeira teoria. É conhecida na área da aerodinâmica como teoria incorreta. Aqui eu tenho um GIF, né? Um GIFzinho de como isso acontece. Cadê? Aqui, ó. Aqui tem um observador, né? Aqui eu tenho um aerofólio, uma forma aerodinâmica, e eu tenho as partículas aqui. Eu percebo que a partícula lá de cima sai muito antes que a partícula daqui de baixo. Ó. Isso aqui é comprovado experimentalmente.
Então, as partículas, quando batem aqui, elas nunca vão se encontrar aqui depois, quando elas saírem pelo bordo de fuga. Então, isso é o que invalida essa teoria, né? Teoria incorreta, ou é a teoria do tempos iguais de transição. Ó, a alta pressão, né? Então, é só por causa desse pulo do gato aí que essa teoria é invalidada. O resto está tudo certo. Baixa pressão, alta pressão. Então, tem uma diferença de pressão. Então, eu vou ter a origem da sustentação. A outra teoria, que é a mais correta, que é a mais aceita, né? A teoria da distribuição de pressão e de tensão de cisalhamento. Então, aqui eu tenho um aerofólio que está submerso, né, a um campo, né, uma distribuição de pressão, né, pensado aqui por Pressure, e pela distribuição de tensão de cisalhamento. E eu venho falando isso ao longo das minhas aulas, que essas duas distribuições né, de pressão e de tensão de cisalhamento sempre andarão juntas, né? Elas são as fontes naturais da origem da sustentação. Então, essa aqui é uma das teorias mais corretas para explicar a origem da sustentação. A obtenção da força resultante aerodinâmica é devido à integração das duas distribuições. E isso aqui é fundamental para a origem da sustentação de uma asa, por exemplo. Ó, aqui eu tenho uma imagem para tentar esquematizar isso. Deixa eu voltar o GIF. Aqui eu tenho o observador, visualizando a simetria, apresenta a minha distribuição de cisalhamento e distribuição de pressão. Elas juntas somadas, né, fazendo toda a integração de tensão de cisalhamento. A aula de hoje, frequência, né, a chamada. É a teoria da circulação. Eu estava esperando a professora apresentar primeiro, aí eu lançava. Tá, ok. Se for o caso, eu lanço. Tá, beleza. Então, a teoria da circulação da sustentação não é bem uma teoria, sim um resultado comprovado experimentalmente e que eu vou abordar melhor na aula de sexta-feira, né? Falar sobre circulação de Kelvin. Mas, já que fazendo uma singela introdução, a circulação, né, ela é definida a partir da integral de linha do componente da velocidade do fluxo ao longo de uma curva fechada. Isso aqui é conhecida como a teoria de circulação de Kelvin. Então, analisando, por exemplo, esse escoamento aqui, né, eu tenho uma certa região uniforme, né, um fluxo uniforme, e como vocês podem ver, eu tenho uma espécie de curva, né, uma espécie de curvilínea aqui. Isso aqui é uma circulação pura. Então, quando eu somo o fluxo uniforme mais a circulação pura, eu vou ter um fluxo chamado de fluxo incompressível. Isso aqui é uma condição essa aqui é a condição chamada de condição de Coulter-Joukowski, né? É dada por uma equação, eu até me esqueci de colocar aqui, mas com essa condição aqui eu consigo sim obter a sustentação de uma aeronave, de uma asa, por exemplo, devido ao teorema de Coulter-Joukowski e o teoria da circulação de Kelvin. Mas isso aqui eu vou abordar melhor na aula de sexta-feira, falando sobre vorticidade. E basicamente é tudo isso aqui, né? A teoria da circulação de Kelvin mais o teorema de Coulter-Joukowski. Então é isso, senhores. Aqui algumas referências que a gente utilizou para elaborar esse slide. Referência do professor Anderson, referência do Stephen Korda e o livro de mecânica dos fluidos. Bem, se alguém tiver uma pergunta, por favor, faça, eu vou tentar responder. Se eu não conseguir responder... As perguntas do chat foram todas respondidas, Augusto? Vou dar uma olhada aqui rapidinho. Mas se alguém quiser abrir o microfone aí, quiser falar, pode falar. Tá, primeiro essa pergunta aqui do Matheus Melo. Deixa eu voltar aqui no slide para explicar esse aqui. Bem, ele perguntou o seguinte, que asas com diferentes formatos em plantas, né, e tamanhos, mas com a mesma razão de aspecto, têm o mesmo arrasto?
Não tem o mesmo arrasto devido ao, justamente, né? Só apagar esse negócio aqui. Ao fator de eficiência de Oswald. Né? Ao fator de eficiência de Oswald e com... pelo fator de eficiência de Oswald. Se eu manter a razão de aspecto constante, né? Se eu tenho a mesma asa, mesma dimensão de asa, mas os formatos são diferentes, o que vai mudar o arrasto aqui, basicamente, é o fator de eficiência de Oswald. Como eu disse, por exemplo, se eu tenho uma asa elíptica, o fator de eficiência de Oswald é igual a 1, né? Então, eu vou ter um valor para o coeficiente de arrasto induzido. E se, por exemplo, eu tenho uma asa retangular, esse valor aqui será menor, será sempre menor para outros formatos de asa. Para uma asa retangular, o valor de E, né, esse Ezinho aí, é aproximadamente igual a 0,85. Além disso, né, o arrasto parasita vai ser diferente da aeronave. Então, asas com mesmo com diferentes formatos, mas tendo a razão de aspecto igual, a envergadura sendo igual, mas a planta em asa sendo diferente, o arrasto será também diferente. Respondido? Não sei se eu respondi a pergunta. Tá ok. A outra pergunta é do Jonathan Nascimento. Ele pergunta o seguinte: asa com a ponta inclinada, então, tem o efeito de diminuir esse arrasto induzido. Sim, a asa com ponta inclinada, né, é o que a gente, na verdade, até me esqueci de colocar aqui, o que a gente chama de winglet. Não sei se vocês já viram os aviões convencionais, os verdadeiros, eles sempre têm uma espécie de inclinação ali no finalzinho da asa, né? É o que a gente chama de winglet, ou o chapeuzinho da asa. Então, aquilo lá serve para diminuir, sim, o arrasto induzido. Se não tiver mais perguntas, eu peço que todos permaneçam aí, que a professora pretende dar uma palavrinha. A professora Ana Paula, não sei se ela já está aí. Sabe se ela já está aí, Matheus? Oi, Augusto, já estou aqui. Ah, tudo bem. Ok, professora, com a senhora agora. Tá bom, Agora então. Agora com a senhora. Boa noite. Eu sou Ana Paula. Eu estou na equipe, já é o meu segundo ano como coordenadora. Eu entrei na UFPA tem pouco tempo também. Tem uns 2 anos e meio. Eu dou disciplinas de termo, refrigeração, sistemas térmicos, essa área mais térmicos e fluidos, e trabalho também com biocombustíveis e resíduos, né, para geração de energia. Eu sou de Minas, né, mas eu estou na UFPA aí há pouco tempo. Não sei se o que vocês querem saber de mim. Era mais realmente para vocês me conhecerem, né, que a equipe pediu. E, na verdade, eu pedi para eles fazerem esse curso para realmente propagar o que a equipe faz, né, para divulgação e para disseminar o conteúdo, né, que tem muita gente, às vezes, interessada, não só em aerodinâmica, como em outros minicursos que vamos fazer. Acho que era isso, era realmente só uma apresentação. Se vocês aí, vou deixar meu e-mail aqui no chat. Se vocês tiverem interesse em trabalhar na área de geração de energia, e aí espero que vocês estejam gostando do minicurso, Lab, vai vir umas oficinas aí que a equipe pretende fazer. Por enquanto, não, aerogeradores não, mas eu trabalho mais utilização de resíduos para gerar energia. Então, é biogás, é casca de coco, açaí, agora estou trabalhando. Então, eu trabalho com motores, com turbinas, com termoelétricas, esse tipo de análise, tanto experimental quanto numérica, mas atualmente eu estou mais na parte numérica por conta da pandemia, que não tem como mesmo fazer nada experimental. E aí, o ano que vem, eu pretendo aí iniciar um laboratório de energias renováveis. Então, a gente vai ter experimento de placas fotovoltaicas, vamos ter uma bancada híbrida, né, solar com eólica, vamos ter também uma caldeira a biogás e um simulador de hidrelétricas.
né? Então, nós estamos montando um laboratório. Sei que alguns de vocês acabaram de entrar no FPA, então, quem sentir interesse pode me mandar um e-mail. Os meninos aí depois contam como que é trabalhar comigo, é super tranquilo. Vocês vão me conhecer também logo, logo, nas disciplinas editérmicas. E é isso, espero que vocês estejam gostando do curso. O golpe tá aí, né, professora? O golpe tá aí, cai quem quer. Professor... Né? Não, é super tranquilo, senão os meninos não tinham me convidado para vir falar com vocês. Eu sou exigente, só isso, tá? Trabalhar direitinho, somente isso, só isso que eu peço. Mas eu sou legal. Tudo que falarem. E também eu tenho mais 2 outros projetos, tá? Se vocês se sentirem interessados, eu também tenho um projeto de STEMs, que é Mulheres na Engenharia, para as meninas aí, eu vi que tem algumas meninas no minicurso, onde nós temos oficinas tanto para as meninas voluntárias, né, para a capacitação delas, mas também para a capacitação de meninas da escola pública. E um outro projeto é o IASA, que é robótica. Isso, Cláudia, é o IASA de robótica, tá? Então, além do Irapuru, eu coordeno mais 2 de extensão e alguns projetos de pesquisa, que depois, se vocês se sentirem atraídos aí pela parte térmica e biocombustíveis, pode vir falar comigo. Então, é isso. Boa noite. Eu sei que já está tarde, vocês devem estar cansados. Professora? Oi. Adiantando que provavelmente o pessoal deve estar com essa dúvida, como faz para entrar no Irapuru? A gente tem um processo seletivo, né, geralmente no começo do ano, e aí vocês geralmente devem escolher mais ou menos, a gente tem um número de vagas para cada subequipe, e aí cada um tem que responder, fazer tipo, uma tarefa, resolver um exercício, alguma coisa na área, né? Então, se eu quero entrar em desempenho, no processo seletivo eu vou ter que falar sobre o motor, por exemplo. A aerodinâmica vai ter uma questão sobre aí de mecânica dos fluidos, provavelmente. Então, nós acabamos de fazer um processo seletivo no começo do ano, vamos ver como que vai estar a saída aí de alguns integrantes durante o ano, porque alguns vão formar, e aí se a gente tiver uma baixa, talvez tenha um outro processo seletivo, né? Aí tem carga horária do projeto, né? Um projeto já registrado pela FEM e pela PROEX, então ganha um certificado. Os líderes, se não me engano, são 90 horas, para os outros integrantes 60 horas, fora os minicursos, né? Então, quem faz o minicurso também ganha horas, ganha certificado, e a gente sempre está escrevendo artigo, fazendo outras coisas além de construir o avião. No caso, só projetar o avião nesses últimos 2 anos, devido à pandemia. Nós já temos uma sala, um lugar próprio da equipe, e vamos ver como que vai ser aí no próximo ano, dependendo do corona. Também acrescentando, né, fora os intercâmbios que a professora Ana sempre promove pela equipe, né, com os amigos dela, ela sempre traz algum professor de uma universidade ou outra, então isso é muito importante. Porque geralmente eu não sei, assim, eu coordeno o projeto, mas eu não sei toda a teoria, né, porque eu sou mais da térmica, então eu não sei muitas coisas sobre a elasticidade, sobre resistência de materiais, então por isso que servem os amigos. Eu vou e procuro outros professores para que possam instruir aí os meninos, né, a fim também de acrescentar. Então, vocês fiquem espertos aí, também tem umas palestras interessantes fora, né, da UFPA, assim, com professores e pessoas que trabalham nessa área que possam, ao network, né, que é importante aí para depois, às vezes, conseguir um mestrado ou até uma indicação. Depois, Matheus, depois passa o contato, então, para o Leonardo, da UFC, tá? Aí você passa ou para o Leonardo, para o Augusto, para algum dos meninos. Então, que a gente entra em contato com eles. E assim a gente vai aumentando nossa rede. A gente também sempre está fazendo rifa, vendendo alguma coisa, então sempre colaborem com a equipe, porque a gente precisa construir um avião. Acho que é isso que eu tinha que falar, já falei até demais. Alguém tem mais alguma pergunta? Só acrescentando, que acabei esquecendo de pedir no início, mas
já para a próxima aula, se vocês puderem, né? Se não for pedir demais, vocês compartilhem nos status do Instagram um mini curso que a gente está promovendo para ajudar a alavancar a nossa equipe aí nas redes e divulgar. Era isso. Obrigado, gente. Isso, divulguem o nosso mini curso, divulguem a equipe, isso é muito importante para a gente, tanto para promover mais mini cursos, tanto também para depois a gente conseguir mais recursos financeiros. Muito obrigada por todos aí, pela presença de todos.